Invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta esta sessão plenária. Discussão e aprovação da sessão anterior. Aprovada a unanimidade. Expediente. Expediente. Ofício da Excelentíssima Senhora Desembargadora Auxiliadora Rodrigues, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Expedito Ferreira de Souza. Senhor Desembargador, com os meus cordiais cumprimentos, informo Vossa Excelência que, por indicação do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Barbosa Filho, este egresso regional decidiu condecorá-lo com a Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho, de Djalma Aranha Marinho, no grau Gran Cruz. A solenidade para a entrega das comendas acontecerá às 17 horas, no dia 20 de abril, no Natal Grande Hotel Ceres, na Via Costeira. E ainda, Excelência, ofício da Diretora-Geral, Ministra Maria Tereza de Assis Moura, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. Senhor Presidente, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Ministro Sávio de Figueiredo Teixeira, ENFAM, em parceria com a Universidade Católica Portuguesa e a Fundação Getúlio Vargas, realizará o curso Direito Constitucional Penal, entre os problemas de sempre e os desafios do futuro, de 4 a 9 de junho de 2018, em Lisboa, Portugal. Contando com o apoio desse tribunal na divulgação do processo seletivo, tenho a grata satisfação de informar que, dentre os 503 magistrados vitaliciados inscritos da Justiça Federal e da Estadual, o desembargador Gilson Barbosa de Albuquerque foi selecionado para participar do curso, que integra o Programa de Formação Continuada da ENFAM e será computado para fins de promoção de carreira. Atenciosamente, somente, Excelência. Vamos passar a nossa parte jurisdicional. Conferência assinatura de acordo. De acorda. Barra do amigo Camargo, vocês têm um acordo. A leitura Pode deixar. do acórdão no agravo interno em mandado de segurança com liminar 2017-010-687, dígito 8. Bandeira agravante Isabel Cristina da Silva Ramalho. No presente caso, tem a seguinte emenda: agravo interno em mandado de segurança, decisão de indeferimento da exordial em razão da decadência, por entender que o despacho apontado como motivatório apenas determinou o cumprimento de decisão anterior, realização de perícia grafotécnica no documento original, o controvertido. Informação posterior da parte RED que não dispunha do documento original, despacho apontado como ato coator, contido conteúdo decisório que autorizou a realização da prova pericial com base em documentos já constantes nos autos e resignação do impetrante, consubstanciada na possibilidade de realização da perícia grafotécnica em fotocópia do documento. Nova situação fática constatada, reforma de decisão agravado para afastar a decadência e determinar o regular processamento do feito pelo relator, conhecimento e provimento do recurso. Acórdão desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em conhecer e dar provimento ao agravo interno para afastar a decadência e determinar o regular prosseguimento do feito nos termos do voto do redator para o acordo, vencidos o relator, o desembargador e o desembargador Cornélio Alves, que lhe negavam provimento. Segue datado e assinado, senhor presidente. Pois, Excelência, lido e aprovado, Excelência. Ao mandato de segurança 2017-8431, com liminar, sustentação oral. Impetrante BNB Construções Limitada, não, BMB. Impetrante Secretaria da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Ibanez Monteiro. Lista consórcio passivo RCC, Rede de Construção Civil Limitada. Está em mesa, Excelência? Tem sustentação oral. Vossa Excelência dispensa a leitura do acordo da advogada. O relatório, é o 24 do relatório. Ele está concedendo. Você tem 15 minutos. Bom dia.
Excelentíssimos desembargadores integrantes do plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bom, trata-se de um mandado de segurança impetrado pela BMB Construções Limitada. Foram suscitadas duas nulidades. Desembargador Ibanez, você está concedendo Estou votando pela concessão da pela segurança. concessão, Excelência. O senhor, Excelência... Perfeito. Posso dispensar, então. Muito obrigado, viu, pela... Obrigada. Algum voto? Está disponibilizado o voto? Algum voto divergente? Algum destaque? A unanimidade nos termos do voto do relator. Senhor presidente, pela ordem, conforme eu comuniquei a Vossa Excelência, eu terei que sair agora antes das 9 e pediria permissão para isso. No entanto, só para aproveitar, dizer que o número 2, que eu pedi visto, número 2 da pauta, eu estou acompanhando o relator, o eminente desembargador João Rebouças, pela concessão da segurança. O número 2. 2. Mandado de segurança eliminado 2017, 23691, Petro Alexandre Martins de Lima, Petro do Estado do Rio Grande do Norte. Do João Rebouças, o relator. Senhor presidente, só para... Porque nesse processo, a minha anotação também é que havia sido aprovada fora do número de vagas. Mas houve preterição e o desembargador João trouxe elementos que ela comprovou. É isso? É isso. E já esgotou o prazo de validade. Então, perfeito. Eu também acompanho, senhor presidente. Acompanha a unanimidade no ter voto do relator. O acordo com a Excelência. Pedido aprovado. Desembargador Cláudio Santos, o primeiro. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência, o primeiro? Está em mesa, Excelência. É a pedido de desembargador Vilermando Mota, que declinou da presença para para votar uma preliminar de não conhecimento do mandato de segurança. O voto, em resumo, diz o seguinte: discute se houve infringência ao devido processo legal passível de corrigenda por meio de mandato de segurança na conduta da autoridade impetrada, consistente em proferir, sem prévia manifestação do representante da impetrante, sentença de procedência da ação de adjudicação compulsória, cujas partes são os senhores Alberto Moglia, Joaquim Antônio Raminhos, réu, Alberto Moglia, autor, e Joaquim Antônio Henriques Ferreira, litisconsorte passivo, adjudicando em favor do demandante supranominado o imóvel identificado nos autos, bem como, 2, haver deferido liminar de emissão de posse em favor de Alberto Moglia na ação reivindicatória por este proposta em face de Joaquim Antônio Henriques Ferreira. O desembargador João Rebouças, ao acompanhar a divergência suscitada pelo desembargador Vilermando Mota, pronunciou-se pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do mandante, por isso levantada, manifestando a compreensão de que deveria ser aplicada a hipótese do artigo 996 do CPC, o qual, segundo afirmou, possibilita a parte prejudicada, ciente dos atos judiciais que tragam prejuízo a seu patrimônio jurídico, interpor, na qualidade de terceiro, recurso cabível. Conforme se verifica, apoiou-se a tese da divergência na alegação de que os impetrantes já teriam conhecimento das demandas aforadas, havendo deixado transcorrer, contudo, o prazo recursal sem manejar os recursos cabíveis, pelo que seria inaplicável a súmula 202 do STJ, segundo a qual a impetração de mandato de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Súmula 202 do STJ. Em que pese tal argumentação, no meu entendimento, não merece prevalecer sob pena de restar desatendida a cláusula constitucional do devido processo legal, a qual prescreve: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, Constituição, artigo 5º, 54, bem como os seus consectários da ampla defesa e do contraditório, também artigo 5º, 55.
À luz dos sobreditos mandamentos constitucionais, o que se impõe no caso, ora analisado, é que, uma vez tendo sido transferidos aos ora impetrantes por meio de instrumento idôneo, formalizado em 31 de março de 2010 em cartório e em 12 de maio daquele ano, todos os direitos relativos ao imóvel referenciado, a prova nesse sentido documental, não poderiam os postulantes, sem serem chamados a integrar as lides mencionadas, quais sejam ação de adjudicação compulsória e ação reivindicatória, que envolvem o bem em discussão, ter as suas respectivas esferas jurídicas atingidas por ato judicial. O dado objetivo e formalmente explicitado nos autos, correspondente à ausência de citação dos ora impetrantes para integrarem as lides mencionadas, nada obstante serem, como dito, detentores de todos os direitos concernentes ao imóvel em litígio, é suficiente para, de per si, vulnerar o comando assecuratório inscrito no artigo 5º, 54 da Carta Magna. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal, ensejando, por conseguinte, a concessão da ordem postulada. Uma vez concretizada de modo irremediável a nulidade dos processos em questão por ausência de citação dos litisconsortes passíveis necessários, torna-se inócua qualquer discussão relacionada à possível ciência dos ora impetrantes a respeito das demandas referenciadas. Ora, o fato de, eventualmente, no entendimento dos outros, terem tido ciência dos processos, não convalida em absoluto as suas flagrantes nulidades, muito menos os obrigaria a interpor o recurso, e menos ainda impediria a impetração da segurança. Como ensina o professor Leonardo Carneiro da Cunha, ninguém poderá ser atingido por uma decisão judicial sem ter a possibilidade de influir na sua formação em igualdade de condições com a parte contrária e completa. A obediência ao princípio do contraditório constitui garantia da imparcialidade do juiz. Eu trago mais alguns ensinamentos a respeito disso, desse aspecto da ausência de litisconsorte passivo necessário, que eram do conhecimento da parte que foi emitida na posse do imóvel, que não o citou, que não teve o cuidado de fazê-los integrar a lide. E trago aqui algumas decisões que são bastante interessantes e se amoldam perfeitamente ao caso em tela. No que interessa, a ação reivindicatória de imóvel, ausência de citação da suposta, aqui nesse caso, possuidora do bem. Imprescindível a formação do litisconsorte passivo necessário, violação do artigo 47 do CPC, de respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pré-resto do requisito da rescindibilidade, precedentes, anulação do processo a partir da citação, tratando-se de direito real imobiliário, indispensável a citação do possuidor do bem imóvel reivindicado para a formação do litisconsorte passivo, precedência do juiz, tribunal pleno, ação rescisória, desembargador Glauber Rego, votação unânime, em 4/3/2005. O entendimento proclamado por essa Corte, no julgado supratranscrito, está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ, a qual a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado. E eu trago aqui, por exemplo, do ministro Luiz Alberto Gugel de Faria, quando ele diz a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, por ser violador da garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança. Eliana Calmon, ainda existe preclusão quando se trata de nulidade absoluta em matéria de ordem pública, exatamente numa questão idêntica. Também, outra decisão bastante amoldada à questão vertente, da Nancy Andrighi,
que requisitos indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, sendo hipótese de nulidade absoluta, não se encontra sujeita à preclusão. Com base, pois, nas mencionadas premissas explicitadas nos acordos emanados do STJ, a ausência de citação de todos os sujeitos que devem integrar a lide, consubstancia nulidade absoluta à matéria de ordem pública, e, como tal, não sujeita à preclusão, conclui-se que não há como proceder, premissa vinda, a compreensão espousada pela divergência, no sentido que não seria aplicável, no caso, a súmula 202 do STJ, que prescreve a impetração de mandado de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição do recurso. Eu fiz questão de trazer um voto bastante minudente a respeito desse assunto e ainda trago alguma ilustração do ministro Raul Araújo, quando ele diz: o terceiro prejudicado por decisão judicial tem a faculdade de interpor o recurso cabível no termo do artigo 499 do processo civil ou de impetrar mandado de segurança conforme assegura a Constituição da República. O ministro Raul Araújo, nesse voto, e que se amolda perfeitamente à hipótese ora examinada, inclusive rechaça por completo o argumento contido no voto da divergência relativamente à disposição contida no artigo 5º 2 da Lei 12.016, a qual, conforme bem realçou o ministro, não tem aplicação em se tratando de terceiro prejudicado por decisão judicial. Então, as circunstâncias, a questão condicional, enfim. Também trago outras decisões, dezenas de decisões, se fosse possível, Herman Benjamin, também Nancy Adrigo novamente, Massami Uieda, Humberto Martins, Esteves Lima, João Otávio de Noronha, Humberto Gomes de Barros, e digo o seguinte: há uma pequena propriedade na qual esse senhor Alberto Moglia foi emitido na posse, e os proprietários, um possuidor e um proprietário, com registro em cartório, inclusive, não foram, me parece, propositalmente trazidos aos autos da ação de emissão e reivindicatória e de emissão de posse, de maneiras que eles impetraram mandado de segurança. E eu estou agora concluindo o seguinte: estou concedendo a segurança para anular a sentença proferida na ação de adjudicação compulsória, bem como a decisão interlocutória em que foi deferida a liminar da ação reivindicatória, ambas identificadas nos autos, devendo a autoridade impetrar diligenciar no sentido de ser promovida a citação dos órgãos impetrantes, a fim de que possam integrar as respectivas litas em obediência às mencionadas garantidas do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aí vai se fazer a instrução e vai se saber realmente de quem é a área reivindicada e como voto, senhor presidente, relativamente à preliminar. Senhor presidente, eu quero discutir algumas questões neste processo, senhor presidente, que me parecem relevantes. É que nós estamos diante de dois atos judiciais distintos. O primeiro é o julgamento da adjudicação compulsória, que transitou em julgado. Em segundo momento, houve o pedido de emissão de posse, que, portanto, é apenas o cumprimento da decisão da adjudicação compulsória. Então, nós temos uma sentença judicial que transitou em julgado. E, quanto a esta sentença, não houve questionamento, nem a impetração a ela se refere. Refere-se à emissão de posse, que é a eficácia da decisão. O argumento da impetração é que eles não fizeram parte das duas ações, tanto da adjudicação compulsória quanto da emissão de posse. E aqui eu estou a dizer que a emissão de posse é decorrência lógica da adjudicação compulsória. Mas o fato relevante é que ele afirma ser proprietário do imóvel,
por força de registro anterior à propositura dessas ações. E quando nós vamos verificar nos autos, não é isso que se encontra. O fato é que eles dizem ser proprietários dos imóveis porque tem um título registrado no segundo ofício de nota de Ceará-Mirim em 12 de maio de 2010. Mas nós sabemos que o cartório do segundo ofício de nota de Panamirim não é de registro de imóvel. Então, ele não tem título de propriedade referente a esse imóvel, porque o cartório de registro de imóvel privativo em Ceará-Mirim é o primeiro ofício de notas e não o segundo. Então, no segundo, ele pode ter um título de posse, uma escritura, um contrato, uma promessa de compra e venda, algo dessa natureza, mas não título de propriedade, de modo a tornar oponível a terceiros e obrigar a que os autores da adjudicação compulsória os chamassem a integrar a lide, porque, ao buscar no registro imóvel quem são os proprietários para demandar, para chamar, para integrar a lide, não consta no registro imóvel os impetrantes como titulares de direitos reais sobre esses imóveis. Então, nós temos esse fato que me parece relevante, precisa ser analisado e discutido e levado em consideração para efeito do exame desse mandado de segurança. Então, quando o desembargador de Lermando suscita a preliminar de não cabimento da ação do mandado de segurança, essa hipótese difere das demais em que nós temos admitido, e a jurisprudência toda admite a possibilidade do terceiro interessado, que não integrou o processo, impetrar mandado de segurança. Mas veja que aqui a hipótese a meu ver, diferente. O terceiro que se diz aqui interessado, que não integrou a lide, não poderia sequer integrar a lide, porque era o caso da adjudicação compulsória que transitou em julgado. Então, depois de transitada em julgado, ainda que ele, terceiro interessado, possa discutir isto, não seria pela via do mandado de segurança, porque não está mais a se falar de recurso cabível contra a sentença que transitou em julgado, e sim em ação anulatória. Não podemos confundir o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação anulatória, que é a hipótese cabível. A gente já discutiu aqui em algumas oportunidades que, quando não há a formação do processo, a hipótese seria da querela nullitatis, mas não na via mandamental. Daí, senhor presidente, resumidamente, eu concordo com a divergência para acolher a preliminar de não admissibilidade do mandado de segurança pelo terceiro, dito aqui, pelo terceiro interessado, porque não é a hipótese. O caso aqui, nós temos sentença judicial transitada em julgado, em que a parte apenas exige o cumprimento dessa sentença, que é o pedido de emissão de posse. Voto conforme a divergência, acolhendo a preliminar e não cabimento do mandado de segurança, senhor presidente. Do amigo Maia. A discussão é interessante, mas eu vou pedir vistas, senhor presidente. Vistas? Vistas para Domingo Maia. Alguém quer testar o voto? Nem? Já votou. Com vistas para Domingo Maia. Eu posso ser até em mesa, excelência. Em mesa? Em mesa. Pois não, excelência. Vamos ao terceiro agora. Mandato de segurança com liminar 2016. Está em mesa, desembargador João Rebouças. Está em mesa, senhor presidente. Terceiro. Após os vídeos do relator, rejeitando preliminar de decadência e extinção do processo por ausência de pré-constituída, levantado pelo ente público, bem como a inequidade passiva do Secretário de Administração e Recursos Humanos, considerando como para ser ministerial, considerando a segurança, pediu o vídeo dos autos para o João Rebouças. Vice-presidente, está em mesa. Para relator, desembargador Imanteis Monteiro. O processo de advogado de Vossa Excelência, realmente é um impetrante ao Sindiferne, Sindicato dos Auditores Fiscais, em substituição processual dos seus filiados, pedindo progressão funcional em face da inércia da administração e não ter feito avaliação e a consequente progressão por merecimento. Sua Excelência cita o precedente da sua relatoria, julgado em 2015. Eu estou acompanhando o desembargador Ibanez só com a deduzir do desembargador Ibanez, no sentido de que os substituídos processualmente sejam o que conste da lista, na forma do Supremo. O Supremo não permite que quem esteja fora ou que depois venha aderir ao sindicato tenha o benefício da decisão. Só com esse, mas estou acompanhando Vossa Excelência com esse então, Vossa Excelência
propõe que faça constar apenas os beneficiários, ou essa seria, no caso de quando for para o cumprimento da decisão, limitar Na inicial. os relacionados na inicial? O Supremo diz isso, tem um recurso do ministro Marco Aurélio, mas acompanha integralmente Vossa Excelência. Senador Glauber, alguma Cornélio, do Amauri, alguma divergência? Um adendo acolhido pelo relator, não é isso? A unanimidade nos termos de voto do relator. Acordo com isso? Medida aprovada. O desembargador Judito está impedida. Esta é a pauta do dia, o 8º. Mandato de segurança ser eliminado 2017, 78.878, Petra e Daiane Guimarães Domingo, governador do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Amilcar Maia, relator. Senhor presidente, tem o seguinte teor. Mandato de segurança, concurso público, provimento de cargo especialista de educação, suporte pedagógico, candidato aprovado dentro do número de vagas, disponibilizada no edital, prévio edital lista de preenchimento imediato de cargos, ausência de nomeação, sem justificação plausível, comprovada a necessidade de preenchimento, discricionalidade da administração afastada por falta de motivação idônea, ausência de violação dos princípios orçamentários e a lei de responsabilidade fiscal, direito líquido e certo configurado, precedente desta Corte de Justiça, ordem conhecida e concedida. Na linha dos vários precedentes, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade dos termos de voto do relator. Mandato de segurança ser eliminado 2017, 93.461, Petróleo do Leandro Baracho da Rocha, Secretário de Administração e Recursos Humanos, para o Virgílio Macedo. Está em mesa, excelência? É o 14, o 15, o 16, tudo da implantação, né, João? Exatamente, senhor presidente. O 14, o 15, o 16 e o 17 são idênticos, iguais. Requerimento obtido administrativamente, e eles vêm aqui em juízo pedir a implantação do pagamento. E na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança. Tem algum igual dentro? Tem o 21, presidente. 21, excelência. 21, só. 21. Todos a unanimidade teve voto do relator. O acordo com essa, lei de aprovado. Acompanha todos os 4, senhor presidente. Todos os 4, excelência. Um desembargador Ibanez, 21. O desembargador Vigílio, o 18. Passo a presidência ao desembargador Amauri Moura. Assumo a presidência e passo a palavra ao relator. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente. Opa, desculpe. Pois não, excelência. Você tem a palavra. Processo do mandato de segurança 2017, 15.598.1, impetrante Rafael Vale Bezerra, advogado Daniel Vale Bezerra, impetrado presidente do tribunal. A matéria não é de difícil debate aqui, de difícil compreensão, não, que já tem precedentes, inclusive um da minha lavra, senhor presidente. Eu posso ler a ementa que resolve a solução do problema, se for o caso. Concessionário administrativo e tributário, servidor estadual, portador de moléstia grave, pretendido reconhecimento da isenção de imposto de renda retido na fonte. Artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713 de 88, ausência de razoabilidade na diferenciação de tratamento jurídico tributário ao aposentado e ao servidor da ativa cometido de moléstia grave, prevista na lei. Interpretação sistemática da norma consoante os seus fins sociais. Artigo 5º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro. Comprovação pelo impetrante do acometimento de espondiloartrose anquilosante. Doença prevista no rol legal. Precedentes. Concessão da segurança. Eu acompanho integralmente. Da Corte, alguma divergência? Eu acompanho. Todos acompanham, então proclama a unanimidade de votos, concedida a segurança nos termos do voto do relator. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, excelência, e devolvo a presidência a vossa excelência. O mandato de segurança com liminar 2017, 42.14.1,
Petrano Anias Neto de Souza, secretário de Educação em Rio Grande do Norte, relator Bargador Ibanez Monteiro. Presidente, o 19 e o 20 tratam de progressão de servidores. O 19 é a progressão vertical por titulação e o 20 é aquela correção, a progressão para a letra J, com base na Lei Complementar 322 de 2006, ambos. Então, estou votando, senhor presidente, pela concessão da segurança. Em ambos, há precedência da Corte pela concessão da segurança e assim eu estou votando nos dois. Pois não, excelência. Há alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos teve voto do relator. Bargador Ibanez, 20... Bargador. E o 20? O 21 foi julgado antes também. Bargador Amilcar acompanhou a divergência. Do Vigílio Macedo. Senhor presidente, eu também, eu vi os debates. Apoio a divergência. O Colorado acompanha a divergência, pedindo vem, não. Pois não, desembargador Glauber, desembargador Bandeira já votou, desembargador Glauber. Também, senhor presidente, pedindo venha ao relator, acompanha a divergência. Desembargador Cornélio Alves. Eu também acompanho a divergência no sentido de não conhecimento do mandado de segurança, não é isso? Desembargador Amaury Moura. Está se julgando a preliminar de decadência, não é? O não conhecimento... Não conhecimento. Não conhecimento. Não conhecimento... Por se tratar de ato judicial já transitado em julgado. Já transitado em julgado. Ah. Porque falou-se na súmula 202, que permite, naturalmente, a interposição do mandado de segurança por terceiro, que não foi chamado ali. No caso, Vossa Excelência afirmou, e o relator também, que a parte aqui já teve conhecimento da ação anterior, tanto é que foi julgado, transitado em julgado. Não é isso? É esse ato que está se atacando. A emissão de posse que decorreu de uma ação anterior, transitada em julgado. Eu acompanho e peço vênia para acompanhar a divergência também, excelência. Bargadora Judite. Pois não, excelência. Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de não conhecimento. Vencido o desembargador Cláudio Santos. Redator por acórdão, desembargador João Rebouças. Acordo na próxima sessão, né, excelência? Mandado de segurança sem liminar, 2017-19-435, Petreta Décio Severino da Silva, governador do Estado do Rio Grande do Norte. Bargador Ibanez, o relator. Presidente, esse é o concurso, o candidato aprovado fora do número de vagas, eu estou votando pela denegação da segurança. Por divergência, a unanimidade teve o relator. A quarta acompanha, excelência. Acompanha. 23. Mandato de segurança eliminado 2016-19-417, Dailane Freitas Fonte 8, Comandante Geral da Polícia Militar. Neste caso, é que também, o 23, promoção à graduação de segundo sargento da Polícia Militar, impetrantes preteridos por não possuírem o dobro do interstício mínimo na graduação, requisito não previsto na Lei Complementar Estadual 515, de 2014, para promoção por existência de vagas, policiais promovidos com pontuação inferior à dos impetrantes, promoção unicamente pelo critério de merecimento, necessidade de observância rigorosa à sequência do quadro de acesso, acordo extrajudicial que não se pode sobrepor aos critérios legais, precedente desta acordo, direito líquido e certo dos impetrantes, concessão da segurança. Alguma divergência, algum destaque? Ao nome da voto do relator. Quatro acompanha, excelência? Acompanha. Pedido aprovado. O 25, senhor presidente. Pois não, excelência. É o 2017-021-324-5. Tem como impetrante Francisca Lúcia Lopes de Fontes,
Trata de abono de permanência. Pelos precedentes, está concedendo. Estou concedendo. Algum destaque, alguma divergência? Ao não dado, voto termo relator. Qual acompanha, excelência? Acompanho. Lei de aprovado. O 28, desembargador Cornélio. Mandato de segurança ser eliminado 2017, 4711. Marluz Dias Lopes de Medeiros, secretário de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Saúde Pública. Está em meio, excelência? Sim. Seguindo a jurisprudência da Casa, Direito Constitucional e Administrativo, Mandado de Segurança, Servidor Público, Enfermeira, pedido de aposentadoria especial, preliminar de legitimidade de parte suscitada pelo Secretário de Estado de Administração, acolhimento, mérito, desenvolvimento de atividade insalubre durante o período seletista, compreendido entre 1 de 10 de 87 e 3 de 6 de 94. Aplicação do efeito multiplicador, 1.2, para fim de requerimento de aposentadoria no regime comum. Direito líquido de certo evidenciado, precedente desta Corte, conhecimento e concessão da segurança. Algum voto divergente? Ao não dado ter voto eleitoral. Quatro acompanha, excelência? Sim, na sequência, o 29, mandado de segurança 2017, 01, 52, 21, dígito 5, impetrante Alexandre Santos e Luceno, impetrado comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, condicionado administrativo, cabo da Polícia Militar, exclusão dos quadros de acesso para promoção do posto de terceiro sargento, impetrante que responde a processo criminal, prejudicial de decadência em relação à parte do pedido formulado em face do BG 229, de 10 de 12 de 2014, ato de efeito concreto, cujo prazo está o prazo de 120 dias. Conhecimento da segurança em relação ao pleito formulado em face do BG 137, de 25 de 7 de 2017. Revogação da norma que fundamentou este ato coator, inteligência do artigo 2º da Lei Estadual 618/2018, necessidade de afastamento do ato impugnado, conhecimento e concessão da segurança. Alguma divergência, algum destaque? Ao não dado ter voto relator. Eu penso que independe de pauta, do desembargador João Rebouças. Tem um conflito. Bem, senhor presidente, está em mesa, suscitante é o juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado é o juiz da 5ª Vara da mesma comarca. Alegação desse conflito negativo, sanções declaratórias de inexistência de débito acumulada com antecipação de tutela e reparação por dano moral, e o juiz entendeu que podia haver conflito de decisões, de impossibilidade da prolação de decisões conflitantes, ausência de identidade de relações jurídicas entre as demandas, conexão não evidenciada, conhecimento e procedência do conflito, declaração da competência do juiz suscitado, no caso, a 5ª Vara Civil. E cito, senhor presidente, precedentes da relatoria do desembargador Cornélio e da desembargadora Judite. Estou, no caso aqui, declarando a competência da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal. Como estou votando, senhor presidente. Algum destaque, alguma divergência? Ao não dado ter voto relator. Excelência, tem um conflito de competência 2016, 14726. Suscitando desembargador Vivaldo Pinheiro, suscitado desembargador Ibanez Monteiro. O suscitando, o que é que ele diz? A prevenção do desembargador Ibanez para o julgamento do agravo 2016-325, em razão do 2016-11-024, ainda outro mais antigo, e 2016-10-945, também já julgado. Afirma que esses processos são conexos e pode ocasionar decisões conflitantes, aplica a regra do artigo 930 do CPC, combinado com o artigo 154, terceiro do Regimento Interno TJRE. Desembargador Ibanez Monteiro não reconhece a conexão entre os agravos, pois teriam objetos diferentes, além de cada um vindo de processo originário distinto. Um tramita no juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal e outro na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Refuta isso o risco de decisões conflitantes. O voto está disponibilizado, excelência. Eu estou reconhecendo a competência em consonância com o parecer da 12ª, a competência do suscitante, em consonância com o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça. Primeiro,
A regra da prevenção recursal em comento prevê duas situações. Primeiro, será prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo. Segunda, será prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo. Artigo 930, CPC, combinado com o artigo 64, terceiro do Regimento Interno. Não se aplica a primeira hipótese. Primeiro, os processos originários do recurso são distintos. Não se aplica a segunda hipótese. Os processos não são conexos, tramitam em juízos distintos. A suposta conexão dos processos ordinários, por se tratar de competência relativa, não há como declarar de ofício, nem tampouco em sede de conflito negativo de competência. A questão deve ser traída dessa Corte pelas partes demandadas principais pela via recursal adequada. Não há risco de decisões conflitantes nos agravos de instrumento nem comento, que demande a reunião entendida pelo suscitante, conforme observado pela 12ª Procuradoria de Justiça. Não há mais necessidade de reunir os agravos por serem conexos entre si, pois os agravos em trâmite sob a relatividade do Estado de Ibanez Monteiro já foram julgados. Aplica-se a regra do artigo 55, parágrafo 3º do CPC, Excelência. E como voto, o voto está disponibilizado. Nesse caso, quem suscita o conflito ou quem participa do conflito, vota? Estou perguntando... Ei? Você tem quórum? Não, Foi Ricardo. 3, 5... Oi? 8, 9, 3. Foi aqui disse aí, Ricardo Tinoco. Está dito aqui. Não, mas somos eu e Vivaldo. A pergunta é extensiva para os dois. Então. Vota não, eu não voto. Vota não. Não, mas tem quórum. Qual o artigo aí que Vossa Excelência finalizou? É do artigo 55, parágrafo 3º do CPC. Embargador Amauri. 6, 10, tem 11, menos 2, 9, Excelência. Afastado da conexão, não é isso? Não, Mas aqui esse parágrafo terceiro é bem que não haja conexão. Bem que não haja conexão, devem ser reunidos para evitar decisões conflitantes. Mas o pleno não tem aplicado esse dispositivo aqui. É o caso que o desembargador João votou no conflito anterior. Porque o fato de ter sido julgado não afasta a prevenção, não é isso? Não. Eu trouxe no sentido de que haveria essa possibilidade de prejuízo. Aí fui vencido aqui o voto divergente, se não estou enganado. Os processos lá na primeira instância são de... Quando firmou a competência aqui. Eu peço vista, Excelência. Pois não, com vista do embargador Amauri Moura, é melhor. Exatamente. Isso. É interessante. Ótimo. Já. Muito bom. E o desembargador Vigílio, na sessão passada, trouxe um aplicando em sentido contrário. E nós votamos à unanimidade com ele aqui. Foi. Que é o que eu entendia, eu defendi no primeiro momento. E aí depois a Corte entendeu diferente. Ora, e Vossa Excelência haverá de examinar melhor do que eu, com certeza. Aqui se trata ainda de processo em tramitação. Parágrafo terceiro, né? Fatos distintos. Aí, não, além do mais, um foi julgado, né? É um de processo em conjunto que haja possibilidade de decisões conflitantes. Em andamento, é verdade, em andamento. Acho que julgou, acabou a prevenção. Não vai haver decisão conflitante, porque são processos distintos. Mas veja, correm duas vagas. se for um agravo, mas se for um agravo, por exemplo, o processo original. Não, um agravo, o processo original continuar vivo na primeira instância, julga-se o agravo. Vem outro agravo depois daquele processo, eu acho que o relator anterior fica prevento, não é? Apesar de ter sido julgado o agravo aqui.
para evitar exatamente o conflito. Excelência, 30. Ação de constitucionalidade 2017, 50.830, Procurador-Geral de Justiça, o requerente, município de São Tomé, Câmara Municipal de São Tomé, Rua Maurício, está em mesa? Não está em mesa. O 31, Excelência. Desembargador Gilson não está presente, né? O embargo de declaração de ação civil originária para o Estado do Rio Grande do Norte, embargado. Relator desembargador Roberto Guedes. Desembargador Amaury está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. O desembargador Roberto Guedes declinou da sua presença, né? No caso, como nós tínhamos eu havia pedido vista num processo que tratava, a meu sentir, naquele momento, do mesmo assunto, e trata, mas a questão fática e processual é diferente. Mas, no caso aqui, é embargo de declaração, em que o relator ele está imprimindo efeito modificativo aos embargos, reconhecendo realmente a omissão existente e, consequentemente, passível, no caso concreto, de modificação e aplicando, inclusive, a jurisprudência da Casa no que eu estou acompanhando, Excelência. Aqui a Corte tem reiteradamente, em casos tais, inclusive em embargo de declaração, modificado essas decisões. Então, não tenho nada a acrescentar, estou acompanhando o voto do relator na sua integralidade, acolhendo os embargos declaratórios, senhor presidente. Desembargador Maurício, só para esclarecer, Pois, não é a mesma matéria que é tratada no agravo da relatoria do desembargador? Só que, exatamente, mas só que não é execução. Não é em execução. É na ação civil originária, houve um julgamento, depois do julgamento houve interposição do agravo dos embargos, em que se pede pronunciamento da Corte em relação a exatamente a aplicação da repercussão geral originária do Supremo Tribunal Federal. Certo. E se reconhece que realmente, naquele caso, aplicou-se indevidamente o tema anterior e se corrige para modificar o julgado. Isso aqui nós temos reiteradamente decidido. Aqui é diferente, é o processo já transitado em julgado, em que se pretende a execução, se pleiteia a execução do julgado. E na execução ele não admitiu e extinguiu o processo. E o julgamento, ele foi posterior ao da repercussão geral, no caso desses embargos, não? O julgamento... No julgamento foi posterior. O julgamento foi posterior. À repercussão geral. Então, acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador, você está se habilitando, né? Sim. Está habilitando. Estava ausente, está se habilitando. Voto. Pois não. Alguma divergência, algum destaque? Ao mandato ter voto do relator. O 30 aí tem desembargador Saraiva também. Ausentou-se, desembargador Amaury. Declarado da sua presença. Sim. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Ok, esse é exatamente o caso, desembargador Glauber. Iniciou-se o julgamento, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, mas Sua Excelência declinou, como já assentado pelo presidente, da sua presença. É uma decisão que não agrava o interno em ação civil originária. É curto o relatório, Sua Excelência, que eu adotei do relator, que diz agravo interno em ação civil originária interposto pelo município de Santa Cruz, desafiando decisão deste relator indeferitória da extrajudicial da ação em face da inexigibilidade do título. Isso aqui se trata já de título judicial, esteado no artigo 2 no inciso 2 do artigo 332 do Código de Processo Civil. Aduz, em síntese, não ser possível alteração do julgado em fase executória, bem como o paradigma utilizado na decisão atacada se referia a tributo diverso do tratado na lei. Ao fim, impugna pelo provimento do recurso contra as razões do Estado, assevera-se tratar o recurso de mero inconformismo com a jurisprudência firmada pelos tribunais pátrios, clamando pelo seu desprovimento. Esse é o relatório. Enfim, no caso concreto,
na ação civil originária, foi julgada procedente, publicado o acórdão, houve, inclusive, o manejo de uma ação rescisória num primeiro momento. A ação rescisória não foi conhecida, porque naquela oportunidade se pretendia impingir a ação rescisória meros efeitos recursais, que não é possível juridicamente, e foi extinta a ação. Transcorreu o prazo, inclusive houve recurso especial e extraordinário não conhecidos, transitou em julgado a decisão já na rescisória. Daí seguiu-se a execução do julgado. Na execução do julgado, o desembargador Saraiva entendeu não ser possível, em face da modificação imposta pelo Supremo no julgamento da repercussão geral. Isso é o que nós vamos discutir aqui. Seria, enfim, a aplicação dos efeitos da repercussão geral em processo já anteriormente julgado e devidamente transitado em julgado. Esse é o tema posto em debate. Digo eu o seguinte, eu vou ler porque realmente essa matéria já foi objeto de discussão aqui, inclusive também em ação rescisória, que eu penso que merece algumas reflexões. Os desembargadores Saraiva, desembargadora Zeneide não está presente, eu gostaria até que tivesse, desembargador Amilcar, desembargador Dilermano, desembargador Vigílio e desembargador Ibanez já votaram acompanhando o relator. Há uma divergência de Vossa Excelência. Digo eu o seguinte, trata-se de ação rescisória com pedido de... Não é isso, isso aqui é rescisória, já foi julgada, transitou em julgado, inclusive. Na sessão plenária realizada no dia 4/4 de 2018, o relator votou no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, com base no artigo 332, inciso 2 do CPC, julgou improcedente o pedido executório, extinguindo o feito com julgamento de mérito. O viés recursal cinge-se em aferir a possibilidade do julgador, na fase de execução, extinguir o feito em face da ineligibilidade recursal do título, esteado no inciso 2 do artigo 332. O município agravante, município de Santa Cruz, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a impossibilidade de alteração do julgado em razão de precedente vinculante surgido em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Pois bem, com o advento do Código de Processo Civil, a teoria dos precedentes judiciais constituiu-se em grande novidade trazida ao ordenamento jurídico brasileiro, conforme se verifica, sobretudo, nos artigos 926 e 927 daquele Código. A aludida teoria tem como objetivo a uniformização da aplicação do direito, não sendo admitido que casos idênticos sejam julgados de maneiras distintas. Com efeito, visa a teoria garantir, acima de tudo, a segurança jurídica e a previsibilidade dos jurisdicionados, uma vez que será possível pautar suas condutas conforme o entendimento jurisprudencial. Percebe-se que, existindo precedente vinculante sobre a questão posta em julgamento, ao juiz não se dá a opção para escolher outro parâmetro de apreciação do direito. De outro modo, somente lhe será lícito recorrer à lei ou ao arcabouço principiológico para valorar os fatos na ausência de precedentes. Ora, pode até se utilizar de tais espécies normativas para construir a fundamentação do ato decisório, sendo-lhe, porém, vedado renegar o precedente que contemple julgamento de caso idêntico ou similar. Essa obrigatoriedade, essa força normativa cogencial, encontra a sua racionalidade no fato de que cabe ao STJ interpretar a legislação infraconstitucional e ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre as controvérsias constitucionais. Nota-se que, na esteira da valorização e necessária incidência dos precedentes, o Código de Processo Civil prevê a hipótese de cabimento de ação rescisória quando um julgado se baseia em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Vou repetir, o Código de Processo Civil prevê a hipótese de cabimento de ação rescisória
quando um julgado se baseia em enunciado de súmula ou acordo proferido em julgamento de casos repetitivos, sem considerar a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o precedente utilizado. Está lá no artigo 966, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, o que a doutrina começou a chamar de distingue-se. Nesses casos, é especial que o autor da ação rescisória demonstre a distinção entre o caso concreto e o precedente utilizado, sob pena de inépcia da petição inicial. Há, portanto, que se demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente utilizado. Dito isto, registro que, acerca da questão posta, repasse da parcela integral do ICMS aos municípios sem o reflexo das concessões de benefícios fiscais pelo Estado do Rio Grande do Norte, esta Corte de Justiça, como é sabido, anteriormente, adotava em seus julgados a tese firmada no RE 572-762 de Santa Catarina, o tema 42, feito com repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18 de 6 de 2008, sem que, todavia, fosse feito o devido distingue-se. Eis que tal precedente cuidou de situação diversa em que havia retenção de parcela do produto da arrecadação onde ocorria efetiva arrecadação pelo Estado, mas este não repassava ao município a cota parte correspondente. Situação diversa da que se discute nos casos em que tramitam nesta Corte de Justiça, eis que, efetivamente, não houve arrecadação do tributo, mas sim a concessão de incentivos fiscais que culminaram na redução da arrecadação tributária e dos repasses realizados ao município de sua cota parte sobre o imposto devido. Destaco que não está aqui a defender que a mera mudança de jurisprudência ensejará o cabimento da ação rescisória. De certo, não é isso que está discutindo. O que, de certo, afrontaria o disposto na súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Mas que, uma vez aplicado um precedente de forma equivocada, sem o devido distingue-se, ou seja, a distinção entre os casos para o efeito de subordinar ou não o caso analisado ao precedente, com fulcro no artigo 966, parágrafo 5º do CPC, caberá o manejo da rescisória. Tal possibilidade, repito, surge pelo simples fato da aplicação do precedente sem a devida distinção das circunstâncias fáticas, sendo desimportante para o cabimento da ação rescisória sobre a presente matéria o surgimento do precedente decorrente do julgamento do RE 705-423, do tema que constitui o tema 653, do qual firmou a tese da constitucionalidade da concessão de benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Do lado outro, e adentrando na questão central do presente feito, há que se ponderar também a impossibilidade da aplicação automática das disposições lançadas no artigo 525, inciso 3, combinadas com o artigo 12, com o parágrafo 12 e o artigo 535, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que tratam da inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei ou ato normativo considerado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido posteriormente, repita-se, pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Perceba-se que se faz necessário, para tanto, o manejo da rescisória, com fulcro nos fundamentos legais anteditos, para se afastar a exigibilidade do título judicial formado sobre a matéria posta, não cabendo aplicação automática. E aqui faço referências a julgados do ministro Luiz Fux, em 10 de 12 de 2015, publicado em 15 de 12 daquele ano. E digo, com efeito, no julgamento do RS 730-462, de relatoria do ministro Teoriza Vasques, a Suprema Corte debruçou sobre o tema e teceu parâmetros para a resolução de diferentes situações envolvendo decisões transitadas em julgado, antes e depois das decisões que declararam a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um preceito normativo e sua executoriedade. Trata-se do tema 733 da sistemática da repercussão geral.
A tese fixada em sede de repercussão geral restou assim definida. Vejam bem, aspas, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado um entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial. Ressalva-se desse entendimento quanto à indispensabilidade da ação rescisória a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Fecha aspas. Eu chamo a atenção da Corte para, entre os tópicos dessa decisão, onde ficou assentado o seguinte: consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. Vale dizer, nesses casos, é imperioso que se maneje ou se utilize a ação rescisória para desconstituir o julgado. Julgado baseado em norma posteriormente declarada inconstitucional ou reconhecida constitucional. Assim, a meu aviso, resta indene de dúvidas que a aplicação automática da natureza rescindível das disposições lançadas no artigo 525, inciso 3, e parágrafo 12 do artigo 535, somente se verifica quando o julgado exequendo tiver sido proferido em momento posterior à formação do precedente vinculante, sem que tenha ocorrido sua aplicação ou com interpretação incompatível com a Constituição Federal, afrontando as teses ali afirmadas. Feitas tais digressões, em observância às normas de regência, impõe-se que esta Corte de Justiça uniformize as questões postas sobre tal matéria, nos diversos feitos que tramitam nesta Corte de Justiça em fases processuais distintas. Porque aqui temos, no caso agora julgado, em que se inicia a ação cível, e nos casos em que se encontra já em fase de execução, esgotada todas as vias recursais para se desconstituir o julgado, inclusive a ação rescisória, que é o caso presente. Nesse desiderato, penso que nos feitos em que se distingue a possibilidade do Estado do Rio Grande do Norte conceder benefícios fiscais do ICMS com reflexo na cota parte dos municípios, e que ainda se encontram na fase do processo de conhecimento, ações cíveis originárias, salvo o melhor juízo, impõe-se a aplicação do precedente do RE 705.423, do tema 753, eis que, existindo precedente vinculante sobre a questão posta em julgamento, ao juiz não se dar a opção para escolher outro parâmetro de apreciação do direito, somente lhe sendo lícito recorrer à lei ou ao arcabouço principiológico para valorar os fatos na ausência de precedentes, sendo-lhe vedado renegar o precedente que contemple julgamento de caso idêntico ou similar. Caso assim não proceda, penso que se formará um título judicial não rígido, sujeito à incidência automática das disposições lançadas no artigo 525 e 535, já referido, que tratam da inexigibilidade de título judicial. Já para os casos em que já houve pronunciamento de mérito com trânsito em julgado, estando dentro do prazo para o manejo da rescisória, como dito alhures, esta poderá ser manejada com a fulcro no artigo 966, parágrafo 5º do CPC. E, pendente análise da demanda rescisória, impõe-se a suspensão da fase executiva em razão da existência de questão prejudicial externa. E aqui faço referência ao artigo 313, o inciso 5A do Código de Processo Civil. Tendo decorrido tal prazo, como ocorre no presente feito, em respeito à segurança jurídica, tem-se a rigidez do título. E, de fato, aqui nós estamos a tratar de um título... Essa questão foi nos embargos do Estado? Isso aqui não, num agravo interno. Não, mas não foi...
Foi não, o município entrou com execução. O relator, monocraticamente, indeferiu. Agravo interno. Sim, deferiu a execução? Sim, indeferiu. Desembargador Amauri, Vossa Excelência permite, que promovida a execução, o desembargador Saraiva, aplicando o artigo 332, não, deixa eu explicar, não, foi 332, inciso 2, 332, inciso 2, combinado com 545 e parágrafo 5º, por entender que a ação de execução, ela contraria o que foi decidido em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ele extinguiu a execução. Foi de ofício? De ofício. Sim, de ofício, extinguiu. E aí veio o agravo. Pronto, já vou ultrapassar aqui a jurisprudência que eu trouxe a respeito do tema e concluo já atendendo aqui ao pedido do Cláudio. Eu digo o seguinte, então, contudo, que admitir a ineficácia das sentenças em tão amplos domínios, como pretendido na decisão agravada, culminaria na eliminação do Instituto da Coisa Julgada, que também tem assento na Constituição, comprometendo, assim, um dos escopos primordiais do processo, notadamente a segurança jurídica, que é reconhecidamente um dos pilares afrontando, assim, o Instituto da Coisa Julgada, que tem base constitucional, processual e constitucional, e colocando, sem dúvida, afrontando, sem dúvida, via de consequência, a segurança jurídica, reconhecidamente um dos pilares da nossa Constituição Federal. Por isso, eu concluo aqui, com a devida vênia ao eminente voto voto do eminente relator, pelo provimento do recurso para que seja dado seguimento à fase executória. Desembargador Amauri, na sessão passada eu antecipei o meu voto e aí, inclusive, o voto está disponibilizado e eu peço permissão ao presidente para fazer alguns esclarecimentos, obviamente, reforçando aquilo que deixei registrado na sessão anterior. É que o relator, ele, com base no artigo 332, inciso 2, e 535, eu havia dito 545, é 535, parágrafo 5º do CPC, ele entende que a ação de execução contraria o que foi decidido em repercussão geral e aí faz a extinção da ação. Perfeito. Só que a leitura do 535, parágrafo 5º, ela tem que observar o que diz o parágrafo 7º do mesmo artigo, que diz o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da ação exequenda. Exatamente. Que é o caso aqui. Aliás, que não é o caso. A decisão aqui, a decisão em repercussão geral é posterior ao que foi passado em julgado. E o parágrafo 8º. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, bem claro. Mas, além disso, eu peço permissão e a paciência do senhor, a matéria eu vejo também como de importância para que a gente firme aqui o entendimento no pleno, como diz Vossa Excelência. E aí, uma leitura bem rápida do arrazoado que fiz, lógico, obviamente, pedindo uma compreensão e paciência dos pares. Digo eu, é possível se afirmar que o julgado exequente se encontra revestido pelo manto protetivo da coisa julgada, cuja imutabilidade é regra, somente sendo admitida a sua desconstituição no sistema processual civil em hipóteses excepcionais, por meio de ação rescisória, respeitado o prazo de 2 anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ou por meio da querela nullitatis, remédio admitido pela jurisprudência pátria, que visa a desconstituir sentenças eivadas de erro improcedendo, vício grave a infligir a sua própria existência. A ação rescisória, consabido, tem rol de aplicabilidade restrito, não se admitindo, nos dizeres da súmula 343 do STF, o seu cabimento por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Em se tratando de cumprimento de sentença, inovou o CPC 2015 ao admitir outra hipótese de cabimento da dita ação, quando se tratar de sentença irrecorrível que tenha comando incompatível com lei, ato normativo ou sua interpretação considerada a posteriori inconstitucional pelo STF em controle concreto ou difuso de constitucionalidade. Artigo 535, parágrafo 8º do CPC. Veja-se que, transitado em julgado o comando sentencial e, por consequência, formada a coisa julgada, a regra é a sua execução. Contudo, no cumprimento da sentença que reconheça a execuibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, em geral, e pela fazenda pública, respectivamente, é prevista como uma das defesas típicas do executado a alegação quanto à inexigibilidade da obrigação, sendo assim considerada aquela, abre aspas, reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei, ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, fecho aspas. Essa é a redação do artigo 535, parágrafo 5º do CPC. Mais adiante, o parágrafo 7º do artigo 535 esclarece que, abro aspas, a decisão do STF referida no parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, fecho aspas. E ainda o parágrafo 8º, que eu já fiz a leitura anteriormente, permissão para não lê-lo. A despeito dos debates doutrinários quanto à constitucionalidade das previsões legais supra, resta claro, de sua exegese, que, dentre outras hipóteses, o indeferimento do cumprimento de sentença só poderá se dar, quando o título judicial exequendo for posterior à declaração de inconstitucionalidade de lei, ato normativo ou de sua interpretação pelo STF em controle de constitucionalidade. Ou 2, quando o título judicial anterior à declaração de inconstitucionalidade de lei, ato normativo ou de sua interpretação pelo STF em controle de constitucionalidade for desconstituído por meio de ação rescisória, ajuizada no prazo de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Constitucional. Acrescento, outro sim, que, ainda sob a vigência do CPC 73, o STF firmou em repercussão geral a tese de que, abro aspas, a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do artigo 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Fecho aspas. De todo o exposto, parece-me cristalino que, para que um título judicial transitado em julgado ou a obrigação que imponha sejam consideradas inexigíveis, com base em dissonância em relação a entendimento posterior, proferido em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade pelo STF, é necessária a propositura de ação rescisória, o que significa que o seu cumprimento não estará automática e imediatamente por aquele prejudicado. O artigo 969 do CPC esclarece, inclusive, que, abro aspas, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, fecho aspas. Pois bem, aplicando tais considerações à problemática posta a julgamento, tenho que, o acórdão que se pretende executar está revestido sob o manto da coisa julgada, o que implica na sua imutabilidade, como regra, e na legitimidade de sua posterior execução. 2. A tese do STF, supostamente dissonante do acórdão, que a parte agravante
pretende cumprir é posterior ao seu trânsito em julgado. O acórdão transitou em julgado em 17 de abril do ano 2014, enquanto a tese de repercussão geral foi firmada apenas em 17 de novembro do ano de 2016, o que atrai, por consequência, o regramento do artigo 535, parágrafo 5º, combinado com os parágrafos 7º e 8º do CPC, que somente autoriza o indeferimento da fase executória do comando sentencial após a sua desconstituição por meio da propositura de ação rescisória, obviamente no prazo, respeitado o prazo decadencial. Ainda que ajuizada e admitida a ação rescisória, a qual faz referência o artigo 535, parágrafo 8º do CPC, ou qualquer outra das hipóteses de cabimento da referida ação, não haveria, nos termos do artigo 969 do CPC, automática suspensão do cumprimento da sentença em tela, providência esta que dependeria da concessão de tutela provisória, se preenchidos, obviamente, os seus requisitos. E, por fim, é despiciente, neste momento, a apreciação quanto à aplicação ou não da tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RS 705.423, origem no Estado de Sergipe, ao acórdão exequendo, porquanto esta é matéria pertinente ao mérito de eventual ação rescisória que vise a desconstituí-lo ou mesmo de apreciação de tutela provisória com vistas à suspensão do seu cumprimento. Face às conclusões alhures enumeradas, a meu sentir, foi inadequada a decisão agravada que indeferiu a ação, adiantando juízo de identidade entre a tese do leading case RS 705.423 Sergipe e o acórdão exequendo. Ante o exposto, e aí já pedindo vênia ao relator, eu voto pelo provimento do agravo, permitindo a tramitação. E peço a juntada do voto, senhor presidente. Muito bem, desembargador Glauber, Vossa Excelência reforça meu entendimento, aliás, e traz a matéria com mais propriedade, bem mais propriedade que eu conheço. E, objetivamente, o que ocorre, houve o aforamento da ação, a ação foi julgada procedente. No primeiro momento, houve a interposição de uma ação rescisória que não foi conhecida pela Corte. Essa decisão transitou em julgado. O que vale dizer? Transitou em julgado o acórdão que julgou a ação civil originária, transitou em julgado o acórdão que afastou a possibilidade da ação rescisória, porque naquele momento a ação rescisória, o Supremo ainda não havia se pronunciado, não havia a modificação do julgado no tema novo, nunca decoro o número, mas o posicionamento do Supremo ainda era o anterior, nesses casos, e, enfim, transitou em julgado a decisão da Corte, o acordo da Corte, que não conheceu da ação rescisória, e agora, a parte, certo ou errado, bem ou mal, como sempre diz o desembargador Vigílio, transitada em julgado, a parte quer agora alcançar o direito reconhecido judicialmente. E entra com a execução e esse expedido executório, no título judicial rígido, perfeitamente rígido, praticamente, com todas as vendas, o desembargador relator indeferiu e extinguiu o processo. E a parte vai fazer o quê? Ganhou, teve o direito reconhecido, transitou em julgado e, enfim, não pode mais executar. Esse é o caso posto, concretamente posto. Somente, senhor presidente. Desembargador Maurício. Pois não. Vossa Excelência desafiou a Corte a analisar e debater a matéria. E como eu proferi meu voto sem declarar a fundamentação, gostaria de fazê-lo agora. Justificar, portanto. Vossa Excelência, com muito prazer. Muito obrigado. Nessas ações, muitas das vezes, as decisões proferidas têm natureza declaratória, puramente declaratória. Nós sabemos que a natureza das ações ou das decisões proferidas pelo Judiciário possuem diversas naturezas, declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental. E, às vezes, a decisão finda por aplicar
natureza mista, declaratória e condenatória. Em algumas dessas ações, é possível que a decisão tenha sido puramente declaratória. E aí vou trazer aqui uma pequena argumentação que escrevi a respeito, e baseado em alguns pensamentos de quem costuma estudar processo, que eu vou citar. A ação puramente declaratória, e, portanto, a sentença que nela vier a ser proferida, tem por objeto, segundo o artigo 4º do Código de Processo, a declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de documento. Segundo os padrões tradicionais, não compõe seu objeto o juízo a respeito da violação da norma individualizada ou da sanção correspondente. A declaração de certeza nestas ações refere-se, como ensinava Calamandrei, ao preceito primário, não transgredido, todavia por incerto, e não ao mandamento sancionatório. Nesse pressuposto, identificada a relação entre o objeto da ação puramente declaratória e a norma primária, enunciado endonormativo, conclui-se que nela não se faz juízo sobre a sanção, enunciado de perinorma, portanto, de norma secundária, do que somente se poderia cogitar caso já tivesse havido violação. Por isso mesmo, aliás, a doutrina clássica a respeito das lides que fazem surgir interesse de mera declaração, assinala o caráter preventivo da correspondente tutela jurisdicional. Não são lides de dano, mas de probabilidade de dano, dizia Carnelutti a respeito. E tem origem não no descumprimento da obrigação, mas sim na dúvida a respeito da existência da relação jurídica ou do seu modo de ser, ou, quem sabe, do conteúdo da prestação ou da sanção que, no futuro, poderá ser exigida. Evidencia-se, assim, que, em regra, na sentença puramente declaratória, não há enunciado de certeza sobre um ou mais de um dos elementos da norma jurídica concreta, mas não sobre o seu todo, endonorma e perinorma, nem especialmente sobre a existência de uma prestação exigível. Assim entendida tal sentença, tal espécie de sentença, faz sentido afirmar, na linha do pensamento clássico, que elas não constituem títulos executivos, e se acrescenta, também sob influência desses mesmos padrões, que apenas as sentenças condenatórias que trazem identificação completa da norma individualizada podem servir de base à execução. O Código de Processo Civil de 39 refletia justamente essa doutrina, quando dispunha, no seu artigo 290, que na ação declaratória, a sentença que passa em julgado valerá como preceito, mas a execução do que houver sido declarado somente poderá promover-se em virtude de sentença condenatória. Ocorre que o Código de 73, no parágrafo único do artigo 4º, trouxe dispositivo inovador e diz: é admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ao assim estabelecer, dá ensejo a que a sentença agora possa fazer juízo não apenas sobre o preceito da endonorma, mandato primário não transgredido, mas também sobre a da perinorma, mandato sancionatório, permitindo, nesse último caso, juízo de definição, inclusive a respeito da exigibilidade da prestação devida. Sentença de tal conteúdo representa, sem dúvida, um comprometimento do padrão clássico de tutela puramente declaratória como tutela tipicamente preventiva, circunstância que não pode ser desconsiderada pelo intérprete. Ora, se tal sentença traz definição de certeza a respeito, não apenas da existência da relação jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não há como negar-lhe categoricamente eficácia executiva. Conforme assinalado anteriormente, ao legislador ordinário não é dado negar executividade à norma jurídica concreta, certificada por sentença, se nela estiverem presentes todos os elementos identificadores da obrigação, sujeito, prestação, liquidez e exigibilidade, pois isso representaria atentado ao direito constitucional à tutela executiva, que é inerente e complemento necessário do direito de ação.
tutela jurisdicional que se limitasse à cognição, sem as medidas complementares necessárias para ajustar os fatos ao direito declarado na sentença, seria tutela incompleta. E, se a norma jurídica individualizada está definida de modo completo, por sentença, não há razão alguma lógica ou jurídica para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. Instaurar a cognição sem oferecer às partes, e principalmente ao juiz, outra alternativa de resultado, que não um já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional. Portanto, repetimos, não há como negar a executividade da sentença que contém a definição completa da norma jurídica individualizada com as características acima assinaladas. Talvez tenha sido esta a razão pela qual o legislador de 73, que incluiu o parágrafo único do artigo 4º, não tenha reproduzido no novo Código a norma do artigo 290 do Código de 39. Então, desembargador Amaury, o que talvez merecesse analisar é o dispositivo da sentença em cada caso concreto. Porque, como eu disse, identificada que há a possibilidade da sentença, nesses casos, ser meramente declaratória, em que a Corte disse aqui que o Estado não poderia conceder benefícios fiscais, incluindo a cota parte do município, ela tem, a meu ver, o conteúdo meramente declaratório, porque não impôs nenhuma obrigação condenatória, nenhuma condenação, para permitir a execução em momento posterior. No caso do acórdão ter assim decidido, penso eu que a parte deveria demandar, não em cumprimento de sentença, mas em uma nova demanda, dizer, reconhecida a relação jurídica, ou aquela natureza jurídica da relação, da hipótese de fato, sim, aí sim ele pediria o cumprimento, demonstrando que houve, de fato, prejuízo ao município decorrente daquele benefício fiscal. Na hipótese de a sentença, o acórdão ter natureza mista, que eu vou chamar de mista, declaratória e condenatória, já determinando que o Estado tem que repassar ao município as diferenças que vierem a ser apuradas, aí sim eu enxergo a natureza condenatória, essa sentença essa decisão pode ser cumprida no próprios autos, mediante processo de execução ou de cumprimento de sentença, com a liquidação, com a apuração de eventuais valores devidos aos municípios. Então, nós estamos definindo uma tese, digamos assim, uma tese de que é possível ou não reconhecer a inexigibilidade do título em face do decidido posteriormente em repercussão geral. E nesse ponto, veja que eu não quero discordar da tese de Vossa Excelência, porque, identificada dessa forma, eu penso igual. Agora, identificado que a sentença tem natureza meramente declaratória, penso diferente. Então, nessa hipótese de meu voto, eu fico aqui, estava aqui olhando se enxergava no processo o acórdão, mas ele não está, para eu ver se ele tem o mandamento condenatório, que aí eu refaria meu voto. Pois não, Excelência. Eu estou com o acórdão aqui e posso ler para Vossa Excelência, que diz exatamente o seguinte: em consonância com a 10ª Procuradoria de Justiça, julgo procedente o pleito exordial, para determinar ao Estado do Rio Grande do Norte que promova o repasse ao município demandante da parcela integral do ICMS, a qual faz jus, sem a realização de qualquer supressão a título de incentivo fiscal, bem como ao pagamento do quanto atrasado não atingido pela prescrição quinquenal. Então, aqui me parece estar então, aí identificada a natureza condenatória do acórdão. E exatamente nesses termos que estou conduzindo meu voto,
E vou abstrair ainda que, louvando Vossa Excelência, quanto à discussão da ação, da natureza jurídica em casos futuros, eu só estou dizendo isso para que a Corte não vá avançar nesse ponto agora, também porque não está em discussão ainda. Vossa Excelência No permite? caso concreto, nós iremos examinar. E por isso que eu não quero me antecipar nesse ponto. Mas, concretamente, aqui me parece que a natureza condenatória do acordo está clara. Vossa Excelência permite? E fazendo uma busca aqui na jurisprudência do STJ, eu encontrei um aqui da primeira sessão que tem o seguinte teor, abro aspas, tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente, e instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária que poderia receber qualquer outro qualitativo menos o de jurisdicional. Fecho aspas. Isso aqui no embargos em recurso especial 609/266, Rio Grande do Sul, relator ministro Teori Zavascki, saudosa memória, primeira sessão. Então, é o caso dos autos aqui. Ele não se limita a reconhecer a relação jurídica, ele determina que seja feito o repasse. Vamos, pagador Ibanez. Deve se manter voto de Vossa Excelência? Não, modifica em função do conteúdo da decisão. Ibanez, dando provimento, né? Embargador Milka Mais, Vossa Excelência, mantém o voto de Vossa Excelência. Mandando só Lermano está perto. Embargador Virgílio Fechando a Macedo. questão, se o tribunal definir aqui O a relator matéria também? na presente sessão. Ok, senhor. Embargador Gilson Barbosa. Presidente, eu tive de sair a serviço do tribunal, não me encontro habilitado. Não está habilitado. Embargador Cornélio Alves. Eu vou seguir a divergência, dando provimento ao agravo. Embargador Maurício já votou. Embargador Judite Nunes. Eu dou provimento ao agravo acompanhando a divergência com as devidas vênias. Embargador Cláudio Santos, habilitado. Acompanho a divergência, realmente absolutamente contrariaria a segurança jurídica de todas as relações, todas as ações julgadas. E o artigo 8º do dispositivo do 535 que referiu o desembargador Glauber, que aparentemente seria inócuo, mas tem a questão do prazo e muito menos se deveria proceder de ofício na questão da execução. Então, acompanho o brilhante voto do desembargador Amaury Moura e volto ao tribunal depois de 3 meses sem estar aqui, aí agora não está se respeitando mais nem a antiguidade, né? Desembargador Amaury. Embargador João Rebouças. Senhor presidente, é interessante, eu já estava tendencioso a acompanhar o voto do desembargador Glauber, Sua Excelência dirigiu do relator, e agora mais confortável ainda com os argumentos do desembargador Amaury. E eu estava dando uma pesquisada, desembargador Amaury, aqui no Supremo Tribunal Federal, e numa discussão sobre súmula vinculante, o ministro Carlos Aires de Brito ressaltou que se algum tribunal não seguir o entendimento da súmula, caberá então uma reclamação ao Supremo, porque diz respeito à autoridade da nossa decisão. Aí ele ressaltou, que é interessante aqui o nosso julgamento. No entanto, que se houver alguma decisão com trânsito em julgado, não há o que fazer. Ou seja, prestigiando o princípio da segurança jurídica, súmula vinculante, que não retroage. E mais na frente o ministro Celso diz, ministro Celso de Mello, ele diz que, considerando os efeitos da súmula vinculante, ela não tem efeitos retroativos. O ministro Celso diz. Os verbetes passam a vigorar considerada a matéria nela vinculada a partir da sua publicação nos 2 órgãos oficiais, Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, e sem efeito retroativo. Acompanho integralmente a divergência pedindo vênia
ao relator. Embargador Vivaldo Pinheiro. Com a divergência, Excelência, pedindo venha a quem entenda diferente. Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental nos termos do voto divergente, certo? Vencido embargador Saraiva, sobre o relator, Amilcar Maia, Dilermando Mota, Vigílio Macedo e Zeneide Bezerra, certo? Redator por acórdão, desembargador Ibanez Monteiro. Embargador, os 34 da mesa. Está em mesa, sim, presidente. Embargo infringente, nulidade 2017-20.409, pagando Vinícius Santos Bezerra, embargado a Justiça Pública e doutor Ibanez Monteiro, relator. Após o voto do relator, contando provimentos do embargo infringente, nulidade e o voto do embargador Ibanez Monteiro e Glauber Rego, acompanhando o relator, porém outro fundamento, pede o juiz embargador Gilson Barbosa. Está em mesa o meu voto visto. Desembargador Amilcar Maia, acompanhando integralmente os relatores. O embargador Saraiva votou pelo desprovimento do recurso. Mas o embargador declarar que guardar o voto vista. O voto vista diz o seguinte: rememorando o caso para uma perfeita compreensão. Trata-se de embargo infringente em face de decisão não unânime do apelo criminal número 2017-3656, dígito 4, que não acolheu o pedido de absolvição e, consequentemente, manteve a condenação do embargante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. De início, informo que adoto o relatório descrito no voto proferido. A relatora trouxe o processo a julgamento, tendo votado pelo conhecimento e provimento dos embargos, por entender que estão presentes os requisitos da excludente da ilicitude do estado de necessidade, nos termos do voto emitido pelo desembargador Glauber Rego. Já existindo outros votos, acompanhando e divergindo do entendimento da relatora, pedi vista dos autos para um melhor exame. Pois bem, em observância ao princípio da congruência ou a distinção ao pedido, e diante dos limites objetivados pela parte, passo a expor meu convencimento motivado. Como é ser disso, presente uma das causas relacionadas no artigo 23 do Código Penal, afasta-se um dos elementos do crime, ou seja, a contrariedade da conduta ao direito. É bem verdade que o conceito de estado de necessidade, no entender de Guilherme Nucci, resume-se no, aspas, sacrifício de um interesse juridicamente protegido para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta nas circunstâncias concretas não era razoavelmente exigível. Fecha aspas. Nesse sentido, não restaram comprovados os elementos essenciais para entender-se pela aplicação da excludente do estado de necessidade. Nesse pensar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal, o qual, no corpo de seu acórdão, reconhece ausente a excludente de ilicitude. Eu transcrevo aqui, é da relatoria do ministro O.G. Fernandes, da 6ª turma do Superior Tribunal, que eu me dispenso de ler, porque o voto vista está integralmente disponibilizado. Extrai-se dos autos que o agente, ao praticar o injusto cometido, era capaz de conduzir com mais razoabilidade o fato lesivo, conduta, no meu entender, possivelmente admitida. Percebo que, no caso concreto, o embargante poderia ter agido de modo menos gravoso, afirmação, inclusive, ressaltada pelo juízo de primeiro grau, como a retirada das munições e o armazenamento da arma em local distinto. Porém, preferiu o recorrente portar a arma, sem registro e em desacordo com a legislação penal. Assim, diante do não convencimento da configuração da excludente da antijuridicidade, contida no artigo 23, inciso 1 do Código Penal, bem como dos requisitos, entendo que deve prevalecer o julgamento proferido na apelação, nos modos do voto do relator, do desembargador Saraiva Sobrinho. Quanto ao fundamento da atipicidade da conduta, igualmente não concordo, pois, apesar do porte de arma de fogo ser inerente ao militar, deve-se observar requisitos próprios contidos na legislação que o rege, os quais não restaram preenchidos. Desse modo,
pelos fatos e fundamentos expostos, divijo da relatora e voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes. É o meu voto que está integralmente disponibilizado. O voto acompanha, presidente, o processo. Eu voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos também. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Essa matéria já vem desde sessões passadas, eu estou com conhecimento do caso e eu voto pelo desprovimento acompanhando a divergência. Eu acompanho a relatora e digo mais que absolutamente sequer condenarei alguém por porte de arma, cidadão de bem. É absolutamente no estado que a gente se encontra, numa situação que não pode ao juiz caber o desconhecimento da realidade contextual. Mais ainda em se tratando de uma situação em que se evidencia com clareza o estado de necessidade, vi o voto da relatora, do desembargador Glauber, e acho que, sem absolutamente fazer crítica a entendimentos diversos, mas já nós vivemos uma situação de estado de calamidade, de estado de necessidade, nós todos. E daí, mais ainda com essa argumentação, acompanhar a relatora. Pois não, Vossa Excelência. Desembargador João Rebouças. Bem, senhor presidente, peço vênia de divergência para acompanhar a relatora. A relatora? Sim. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Acompanho a relatora pedindo vênia de divergência. Desembargador Virgílio Macedo. Também, senhor presidente, eu também peço vênia de divergência e acompanho a relatora, desembargadora Maria Zeneide. Dando provimento. Dando provimento. Deu provimento aos embargos. Zeneide, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Glauber. Também deu provimento. Mãe relatora. Desembargador Gilson negou, desembargador Cornélio negou provimento, desembargador Maurício deu provimento. Cláudio deu provimento, João Rebouças deu provimento, Vivaldo deu provimento, e Matheus deu provimento, e Amilcar Maia. Judite também negou provimento. Neguei. Tribunal, por maioria, deu provimento aos embargos de declaração, conheceu e deu provimento. Vencidos, desembargador. Embargos infringentes. Os embargos infringentes. Embargos infringentes. Negando provimento, desembargo infringente, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Cornélio Alves, desembargadora Judite Nunes e desembargador Saraiva Sobrinho. Certo? O acórdão está lido e aprovado. Tenho votado, Saraiva. Se não, agora da próxima sessão, né? Então, os votos divergentes. Embargo, declaração e mandato de segurança. Estado do Rio Grande do Norte, é o 2016-70790, Sindicato de Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte. Vivaldo pelo relator. Está em mesa, Excelência. Embargo de declaração já identificado. A emenda tem o seguinte teor: processual civil, embargo de declaração e mandado de segurança coletivo, Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado. Pretensão de obtenção do pagamento dos vencimentos dos servidores até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. Acórdão que concedeu parcialmente a segurança e resignação do ente estatal, alegação de omissões no julgado, finalidade única de pré-questionamento, inviabilidade de apreciação em sede de aclaratórios, ausentes quaisquer dos seus vícios, precedentes jurisprudenciais desta Corte, embargos conhecidos e rejeitados. Alguma divergência? Um listado, a unanimidade do voto termo do relator. O 36, embargo de declaração e mandato de segurança para o Saraiva não está presente. O 37, em execução de sentença, mandato de segurança 2014-16440, impugnante executado, Estado do Rio Grande do Norte, impugnado exequente Lucélia Fátima Silva. Desembargador Amilcar Maia é o relator. Presidente, matéria bastante simples.
Tem a seguinte emenda: impugnação, cumprimento de sentença, mandado de segurança individual, execução de extraíndice, descumprimento da obrigação de fazer, no prazo estabelecido em medida liminar proferida no RIT. Confirmação da decisão de urgência quanto do julgamento do mérito do mandamos. Montante requerido a título de multa coercitiva que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Renúncia aos valores que excedem ao teto para expedição do RPV. Homologação do quanto requerido no cumprimento de sentença em procedência da impugnação. É alguma divergência com destaque? Ao unanimidade, tem voto do relator. Agravo em mandado de segurança, ser eliminado 2016, 11, 409. Agravo em estado. Nota agravada, Romo Dias de Oliveira, desembargador Banês Monteiro, relator, e pedido desembargador Judito Nunes. Suspeição, excelência, não é impedimento. Não. Suspeição? É. Aqui está impedido, excelência. É porque já foi impedimento. Suspeição, desembargador. Já foi, não é mais. 41, presidente, em mesa. E o Estado agrava internamente da decisão que, em reclamação, depois, portanto, do mandado de segurança, em reclamação, concedeu aposentadoria especial ao impetrante, efetivação da ordem, implantação nos proventos, forma equivocada, ato reclamado decorrente diretamente de determinação judicial desta Corte, cabimento da reclamação, ingresso no serviço público anterior às emendas constitucionais 19 de 98 e 41 de 2003. Essa aqui é em relação aos servidores que pedem aposentadoria por insalubridade e a forma de implantação dos proventos com integralidade e paridade. Então, a matéria também já reiteradamente decidida e eu estou votando pelo desprovimento do agravo interno, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade, tem voto do relator. Quarta companhia, seria aprovado. Embargo, declaração e ação incisória 2013, 123, 190, pagante Manuel Drimo Duarte e outros, Instituto de IDEMA, é o embargado, embargador Glauber Reiga, o relator, embargador Virgílio Macedo, suspeição. Senhor presidente, em mesa, o voto disponibilizado, eu estou conhecendo e rejeitando. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade, tem voto do relator. PJE. Nós temos mandato de segurança, é o 0800 509 36 2018, Pedro Ostes Bezerra da Silva, advogado Francisco Imar da Silva, comandante-geral da Polícia, advogado João Batista, relator. Tem mandato de segurança 2018, 8020 mil, Reginaldo Silva de Oliveira, e advogado Bruno Costa Saldanha, Samuel Vilar de Oliveira Montenegro. Mandato de segurança impetrante Célia Maria Lins de Melo, comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, relator do João Batista Rebouças. Tem mandato de segurança 0873 3086 218 820 mil, impetrante Clodoval Campelo da Cruz, advogado Ivete Rocha Corrêa Lima Lisboa e Maria Mesquita Melo, relator do João Batista Rebouças. Esses quatro são os mesmos assuntos, certo? Mesma matéria, descrição para esses dois, mas foi concedida, tem inscrição oral do embargador João de Rebouças, dos dois. O 2 e o 3. Mas foi concedida. Isso. Aquele respeito a... Foi concedida a ordem, né? Aqueles que estavam subjustos, né? Não, aqui a hipótese é a exigência da lei de que o policial tem que ter 44 anos de idade para se inscrever num concurso interno, para a idade. Ele diz, o ingresso no curso de habilitação far-se-á mediante concurso de admissão, que é interna, atendido os seguintes requisitos, ter no mínimo 44 anos de idade. Então, eu vou pedir permissão aqui só para fazer uma breve citação, vou estar disponibilizado, alguns colegas, inclusive, já votaram. A própria lei complementar 546 de 2015, que alterou o Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte, previu o aumento de idade limite para 56 anos, tratando-se de subtenente, e 55
tratando de praças, para a permanência dos militares no serviço ativo, que evidencia a superação da previsão contida na vetusta lei. Assim, tendo em conta que hoje o militar da ativa, com idade superior a 44 anos, pode desenvolver atividade operacional, imagine quem está na parte administrativa. O operacional pode ter mais de 44 anos, o administrativo só tem 44. Aí eu cito aqui, eu transcrevo o artigo 92 da lei já modificada, 56 anos para subtenente da PM e 55 para sargento e cabo e soldado no aspecto operacional. Cito algumas outras fundamentações sobre o limite de idade. Cito um precedente da Corte da Relatoria do eminente desembargador Gilson Barbosa, do dia 24 de 8 de 2016, e um outro da relatoria do desembargador Adélio Silvino. E eu estou, senhor presidente, concedendo uma segurança. Eu não sei se tem algum destaque. Inclusive, Vossa Excelência... foi por maioria, vem desembargador Ibanez, desembargador Glauber Rego. Eu não concedi, mas vou seguir essa linha. Só vê se desembargador Ibanez e desembargador Glauber Rego. Todos votados pela concessão para o relator. Isso. Então, não, acho que a sustentação não precisa ser. Sem necessidade. Por maioria. E já deixa registrar, senhor presidente, que nos demais passo a me acostar ao entendimento agora firmado. Foi por maioria, certo? Estão julgados o 3 e o 4, que é a mesma matéria. Senhor presidente, só uma questão de ordem relacionada a esses processos, é que existe uma quantidade expressiva de processos da mesma natureza. Isso. Estava até comentando com o colega há pouco, acerca da possibilidade da reunião desses processos para que nós possamos juntá-los, né? Então, estou aqui da tribuna fazendo um requerimento nesse sentido. Pois não, senhor. O quinto é mais transmissível o desembargador Dilermano relator, está adiado que não está presente. E o sexto é conflito de competência. 0820.000, suscitando desembargador Saif Sobrinho, suscitado desembargador Glauber Rego. Foi por unanimidade, foi votado competente para juízo suscitante. Certo? Todos nos termos do voto do relator. Isso foi unanimidade, e os 4 foram vencidos desembargador, o primeiro, o terceiro e o 4 vencidos desembargador Ibanez e Monteiro e Glauber Rego. Pronto. Como não há mais nenhum processo em meio, a sessão está encerrada.